Bem-vindo! Você está no canal número 1 de Medicina Chinesa na língua portuguesa. Aqui você tem tradução na íntegra do mandarim e passo a passo para você aplicar na sua prática o código do primeiro imperador chinês, que até hoje é utilizado para lotar a agenda dos terapeutas, chegar à causa de qualquer doença crônica com total precisão, ok? No vídeo de hoje eu vou falar o perigo em você não conhecer a origem do sangue do seu paciente. Eu sou Raquel, especialista em medicina chinesa e fundadora do Centro de Medicina Chinesa há mais de 20 anos e estou aqui para falar de um assunto gravíssimo, muito importante, muito especial. Hoje, muitos pacientes têm alterações clínicas, chegam no seu consultório com dormência, cansaço, queda de cabelo, apatia e muitas vezes o profissional não tem ideia que o paciente já tem uma deficiência de sangue. O perigo escondido em não conhecer a origem do sangue é o paciente piora, agrava, porque ele ainda não tem anemia. Muitas vezes, a maior parte das vezes que ele chega no seu consultório, ele vem tratar, vamos lá, uma dor de cabeça crônica, uma fibromialgia, tontura, cansaço, apatia, ansiedade, insônia, sabe essa quantidade de doenças que existem aí? Mas ele já pode ter uma deficiência de sangue e o hemograma não fala. Só fala quando essa deficiência se aprofunda, cronifica, só depois aparece lá anemia. Alteração das células do sangue. Antes não aparece, só que já existe. Então vamos lá. Origem do sangue para a medicina chinesa. Eu vou orientar você que trabalha com a medicina chinesa há 5, 10, 30 anos, ou você que é terapeuta de qualquer área e está começando a utilizar os conceitos da medicina chinesa. Fica comigo, até o final do vídeo eu já vou te mostrar conceitos para você aplicar imediatamente na sua prática, já observar resultado, já mudar a forma que o seu paciente se sente, tá bom? Anote tudo aí, porque esse é um vídeo muito, muito delicado e urgente para o profissional de saúde. Vamos lá. O sangue se forma para a medicina chinesa da produção da energia do baço. Vamos lá. Então, se você for médico, cardiologista, enfermeiro, fisioterapeuta de qualquer área, abra um pouquinho o seu leque e venha para a função do baço, que é diferente. Não contradiz o que você faz, não é nada antagônico, apenas uma visão diferenciada que a cada dia mais faz com que os terapeutas tenham a agenda lotada, porque esse grupo que se abre à medicina chinesa hoje diagnostica várias enfermidades que não estão aí já de forma clara nos exames complementares. Elas estão na alteração com sintomas na fisiologia, com cansaço, na sede, na fome, mas já podem ser identificadas, tá bom? Então eu desejo de coração que você se abra e venha comigo agora para a função do baço. O que é energia do baço? É a função desse órgão. E qual a função desse órgão e como que eu vou usar, Raquel, na minha prática? Eu vou te mostrar aqui, 3 funções importantes do baço, 3 alterações que ele já está fraco e depois 5 alterações que já existe deficiência de sangue. Então vamos lá, acompanha comigo. 3 funções. O baço produz sangue a partir da alimentação, principalmente. Segunda, o baço controla toda a concentração e raciocínio. Segunda função importante. Terceira, o baço produz toda a energia de defesa, imunidade. Sabe, células lá que fazem todo o seu patógeno ser bloqueado, que cria barreira de defesa no seu corpo, então é o responsável pelo tônus muscular, pela barreira de defesa e pela absorção dos líquidos. Tá aqui, 3 funções importantes. 3 alterações que ele está fraco. Ausência de fome, principalmente pela manhã, com ausência de sede. O paciente pode não ter fome e ter sede, tá? Então, a ausência de fome e ou sede. Sono excessivo com muito cansaço durante o dia e edemas. 3 sinais que o baço está fraco. Agora, se isso se mantiver 1, 2, 3, 5 anos, o que acontece?
a deficiência de energia evolui para a deficiência de sangue. Então, a origem do sangue é manter a energia do baço forte. Se existem esses sintomas que eu apresentei aqui, a energia do baço está fraca e pode haver deficiência de sangue. Vamos lá? Dormência, cãibra, memória fraca, queda de cabelo, visão embaçada. Sintomas de deficiência de sangue. Raquel, o hemograma está normal. Não importa, já é uma deficiência de sangue. Vamos para o seu consultório? Eu vou dar exemplo aqui, ó, de profissionais hoje que aplicam já essa diferenciação e estão com o consultório lotado. Vamos lá? Anota aqui comigo, por favor. Sheila Barcelos, Silvia Ramos, Daniela de São Paulo, Cristina Mirara de São Paulo e vamos lá, Aline de Arthur Nogueira. Dei exemplo aqui de algumas profissionais que estão com o consultório lotado porque identificam deficiência de sangue. E essas profissionais aqui, antes não conseguiam identificar deficiência de sangue. Tinham feito muitas pós-graduação em medicina chinesa e consultório vazio. Por quê? Porque não seguiam essa metodologia do Código do Imperador. Não tinham esse grau de profundidade e de clareza. E o que acontece quando tem? Quando existe esse grau de clareza? Você vai tonificar o sangue antes que vire anemia. Esse é o grupo 1, profissional que segue a metodologia. Por isso, todo esse trabalho aqui da internet. Vamos ao grupo 2, profissional que tem receitinha, paciente que está tonto, pontinho para tontura. Paciente que está cansado, vamos lá, levante cedo, melhore o ânimo, ponto para estimular, seja acupuntura, seja auriculoterapia, mas não sabem esse grupo 2, que o paciente com deficiência de sangue, ele precisa de estímulo, tonificação de órgãos, orientação com mais calma, porque ele está fraco. Então não adianta você pedir nem colocar ponto para ele se animar. Você precisa tratar a deficiência de sangue. Eu falei que o perigo escondido em não conhecer a origem. Então a origem é esse grupo 2 que gosta da receitinha, por favor. Esse vídeo vai te clarear para você nunca mais ficar atrás de pontinho para estimular. Você tem que saber a origem do sangue e como orientar. Então vamos lá. A origem da deficiência de sangue. Três origens básicas aqui, ó. A preocupação excessiva lesa o baço. Então não adianta nada você colocar pontinho para estimular a energia vital, a disposição, se você não sabe estimular o baço. Por quê? Preocupação excessiva lesa o baço. E se você não falar com o paciente, ele não vai saber. Para ele reduzir, olha a orientação aqui de ouro, ó. A orientação como ponto mais importante da sua consulta. Orientar que ele reduza a preocupação, que ele diminua o trabalho mental, que ele descanse, que ele caminhe, que ele faça um exercício de meditação, que ele coma, mesmo com pouca fome. Por quê? O excesso de preocupação lesa o baço e lesão do baço ele perde a fome. Então ele pode comer o quê? Um pouquinho só. Porque você fala, você tem que tomar o café da manhã, senão não vou te atender. E o paciente come e enjoa, porque o baço está fraco, tá bom? Então volta um pouquinho a origem da deficiência. Trabalho mental excessivo faz o baço ficar fraco e perde-se a fome. Exame não aparece lá, tá bom? Segundo, pacientes que ficam horas sem comer, 5, 6 horas sem se alimentar. Lesa o baço, diminui a energia dele, diminui a função e com o tempo pode haver também deficiência de sangue. Mais uma, paciente que tem dificuldade de tomar café da manhã. O horário do estômago é de 7 às 9 da manhã. Significa que se o paciente não come nesse horário, ele tem tendência a lesar o baço. Baço fraco, ausência de fome. Ausência de fome muito tempo, deficiência de sangue pode existir. Né? Deficiência de energia e depois deficiência de sangue. Então, o paciente não toma café da manhã, você tem que orientar. Muito mais importante do que selecionar o seu pontinho. Coma um pedacinho só, metade de um ovo, um pedacinho do aipim. Tire os líquidos gelados. Coma pelo menos de manhã metade meia fatia lá do mamão, um pouquinho de mel. São tônicos do baço. Com isso, a fome vai voltando devagar. Aconteceu isso
na minha vida pessoal com a minha filha, desde bebê, desde criança, café da manhã, se alimente bem de manhã. Ela, mãe, não tenho fome. Não, é obrigatório, tem que comer. Porque eu sabia que ela, comendo bem de manhã, ela ia ter uma vida na adolescência diferente, na vida adulta. Hoje ela acorda e tem apetite. Foi fácil? Não. Mas como mãe, eu já sabia de acordo com a medicina chinesa. O seu paciente pode estar tendo dificuldade com a própria vida, com o filho, com o neto. Então você precisa orientar. Se ele não comer, esquece o ponto. Coma, mesmo que seja um pouco. Com essas 3 bases aqui, você vai melhorar a origem da deficiência. Comendo de manhã, reduzindo a preocupação, mudando hábitos de vida, você vai tratar a causa. Então, para ficar bem claro para você que é profissional de saúde, que quer aproveitar esse conteúdo para a sua prática clínica, vou voltar um pouquinho. Origem da deficiência de sangue, ausência da alimentação adequada de manhã, excesso de trabalho mental, jejum intermitente ou horas sem se alimentar. Isso tudo aqui, ou 1 ou 2, ou os 3 juntos, ou 2 juntos, vão levar à catástrofe da deficiência do baço. Para você usar no seu consultório. Você já atendeu paciente com depressão, dor de cabeça crônica, obesidade, gastrite, tônus, hipotonia muscular, ou a fraqueza enorme, com apatia intensa? E se eu te falar que tudo isso pode ter começado no baço? E com tudo isso, mais visão embaçada, cansaço, menopausa precoce, amenorreia, que é a ausência de menstruação, tudo começando no sangue. Que isso nunca mais aconteça no seu consultório. Que esse conteúdo te mostra a origem do sangue. Para fechar, o sangue é a cadeira que a mente senta. Dicas para o seu consultório. Fortaleça o sangue do seu paciente e ele vai ter foco, concentração, disciplina e muito mais alegria de viver, porque tudo isso vem do sangue. 5 alimentos para você usar amanhã, orientando pouco a pouco na sua clínica, porque a dietética chinesa é uma das principais técnicas de tratamento de qualquer profissional que trabalhe com a medicina chinesa. É uma das mais importantes. Por quê? Porque ela faz com que o paciente produza mais sangue e ela trata doenças crônicas. 5 alimentos que tonificam o sangue, com moderação, alternando, de forma bem orientada, para que o seu paciente tenha aí um terapeuta de excelência e que você possa ter sua agenda lotada, pacientes voltando, indicando a cada dia mais a sua consulta. Vamos lá? Ervilha, canja com cenoura, esse caldo com a carcaça da galinha, porque o frango é um grande tônico do baço. Então a canja à noite, sempre cozinhando o máximo possível aí dessa ossada para que o alimento fique mais forte, tá bom? Então a cenoura é um grande tônico, o arroz e o frango. Mais um pouquinho, ovo de codorna ou ovo de galinha, feijão preto. Aqui pode ser com cebolinha, sopa, mas principalmente que seja preto. O feijão é um tônico de baço e rim e é um excelente alimento. Mais um alimento, carne vermelha. Se o seu paciente é vegetariano e tem deficiência de sangue, muito cuidado. Estude que alimentos você pode orientá-lo aí para que ele possa suprir essa falta, já que a carne vermelha é um excelente tônico. Lógico que com moderação, mas alternando esses alimentos. Aqui, ó, arroz branco, arroz integral, papa de arroz, batata baroa, mandioca, são outros tônicos importantes. Unindo aí toda essa informação junto com a preocupação, com hábitos de vida, reduzindo o trabalho mental. Seu atendimento é fundamental para bloquear esse caos que acontece hoje, que é o excesso de pacientes com deficiência de sangue. Tá bom? Se fez sentido para você, agora, ó, o mais importante, para que a cada semana eu traga mais e mais conteúdo de valor para você, compartilhe esse vídeo. Coloque aí o dedo agora, leve ele à frente, porque são muitos profissionais com dificuldade na hora de orientar. Tá bom? Compartilhe com o máximo de número de pessoas que você puder. E aqui, ó, mais uma dica. Vá lá no meu Instagram, @RaquelTerra, C de casa, M de mamãe, C de casa, e veja lá
dicas que são muito interessantes, pequenas para o dia a dia, para que você possa aproveitar no seu consultório como um terapeuta de alto nível que segue aí passo a passo, a cada dia mais, o código do primeiro imperador chinês, que a cada dia está lotando mais a agenda dos terapeutas. Um beijo bem grande, muita dedicação e excelente prática.